sabe não. Eu, para mim... Não vamos complicar, né? Mas o presidente resolve, não é? Sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Leles Bonilha, dos auditores Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, e do procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel Guileger, declaro aberta, no horário regimental, a 36ª sessão ordinária desta Câmara. A ausente o conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, ficando convocado para esta sessão o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, para compor o quórum. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata de número 35 da sessão ordinária de 25 de setembro de 2012. Está em discussão. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando, assim, o sobrestamento na DIJUR do processo número 23.8794.11. Palavra livre para comunicações e inclusão do conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para, nos termos do artigo 427 do regimento interno, comunicar que deferiu o sobrestamento do processo sobre pensão número 226410/05 na diretoria jurídica. Obrigado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 536.741.12, 542.741.12, 533.117.11, 570.58.611, 414.808.12, 616.470.11, 257.559.12, 613.137.11, 613.021.11, 631.038.11, 213.691.12, 224.944.12, 621.806.11 e 348.023.12. Devidamente anotado. Auditor Tiago. A palavra está livre. Passa ao relato de minha pauta. Tenho tomada de contas extraordinária, processo 21.53.85/04, do município de Matinhos. Tomada de contas extraordinária, oriunda de procedimento de impugnação de despesa, decorrente de processo de auditoria realizado no município, cujo relatório foi aprovado pela Resolução 9150/03. E apontou ocorrência de diferença entre os valores contabilizados e os baixados pelo Centro de Processamento de Dados, no valor de R$ 106.676,96, relativamente aos tributos recebidos na Tesouraria da Prefeitura de Matinhos no exercício de 2001. Por meio dos ofícios 43.4404, 43.4604, 43.5004, 43.5104, 43.5304, 43.6104, 43.6404 e outros, foram citados os apontados como responsáveis pelas irregularidades, quais sejam os senhores Ascendino Ricardo Duarte, ex-prefeito, Paulo José Alpendre Malucelli, ex-secretário de Finanças, Elias José Ferreira Romualdo, ex-chefe de gabinete, Erdolino dos Santos Viana, ex-secretário de Administração, Mário Cadovac, ex-secretário de Governo, Gedilson Moura Pereira, tesoureiro,
até outubro de 2001, e Wilson Costa dos Santos, tesoureiro, após outubro de 2001. Lucinéia Soares Alves, Flávio Cristiano Fernandes da Silva, Cristiane do Rosil Rodrigues Zamboni, técnicos administrativos do setor de tesouraria. Os senhores Elias José Ferreira Romualdo, Erdolino dos Santos Viana, Mário Gadovac, Gedilson Moro Pereira e Flávio Cristiano Fernandes foram citados também por edital. Manifestaram-se nos autos apenas Paulo Alpendre Malucelli, em protocolo 36-98-54, Cristiane do Rocio Rodrigues Zamboni, Lucinéia Soares Alves e Wilson Costa dos Santos, restando silentes os demais envolvidos. A DCM, instrução 5808, confirma a materialidade da impugnação, propugnando pela remessa dos autos à Comissão da Auditoria para que essa fizesse indicação precisa da participação de cada um dos agentes, bem como indicasse, em relação ao valor apurado, a cota pela qual cada um pode ser solidariamente responsabilizado. No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público. A Quarta Inspetoria de Controle, informação 4410, traça considerações acerca da materialidade dos fatos e da participação dos envolvidos, concluindo, aspas, as questões acerca de quais pessoas se apropriaram dos valores, seus montantes individuais, e que outras pessoas possam ter participado ou contribuído para que o fato ocorresse, não podem ser respondidas, pois os trabalhos de auditoria se restringiram às atividades da Prefeitura Municipal e os processos originados foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis no âmbito de sua atuação. Fecha aspas. Instrução conclusiva, a Diretoria de Contas Municipais propugna no mesmo molde do protocolo 21.55.12.04, que tratou de fatos correlatos aos aqui examinados, ocorridos em 2002, também originado a partir do já mencionado relatório de auditoria, pela confirmação da proposta de impugnação, com a condenação solidária de todos os envolvidos à devolução dos R$ 106.676,96. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público de Contas. Diante do exposto, acompanhando as manifestações uniformes, voto pela procedência da presente tomada de contas, no mérito julgar irregular as contas, determinando-se a devolução do montante de R$ 106.676,96, devidamente corrigido aos cofres municipais, de forma solidária pelas pessoas já citadas. Determina-se ainda a extração de peças dos autos para encaminhamento ao Ministério Público, visando a adoção de medidas que a situação requer, observado o transcurso do prazo de recursão. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 1971-8009, a PAI de Sarandi, pela regularidade com ressalva, conforme instrução, em razão da não utilização pela entidade de conta específica para a movimentação financeira. Em discussão. Aprovado. 77.080.11, município de Cândido Rondon, interessada Maria Salete Fritzen, Moacir Luiz Freundlich. Regularidade com ressalva, conforme instrução, em razão da ausência de assinatura do representante do órgão reemplaçador no plano de trabalho. Em discussão, votação aprovada. 12.13.07.11, Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, interessado Jaime Ernesto Carniel. Regularidade conforme instrução, anotação do saldo de R$ 69.318,77 para comprovação futura. Discussão, votação aprovada.
2010-5011, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Pato Branco. Interessado, Tangriane Simeone Asma. Conforme instrução, regularidade, anotação do saldo de R$ 9.404,98 para comprovação futura. Discussão. Votação aprovada. 24, 20, 31, 11, Universidade Estadual de Maringá. Interessado Décio Esperandil, Júlio Santiago Prates Filho, Marcelo Sonsini Rodrigues. Conforme instrução pela regularidade, anotação do saldo de R$ 47.055,16 para comprovação futura. Discussão. Votação aprovada. 247963, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Interessados Alcibiades Luiz Orlando, José Dilson Silva de Oliveira, Paulo Sérgio Wolff. Conforme a instrução pela regularidade, com a anotação do saldo de R$ 22.286,29 para comprovação futura. Em discussão, votação aprovada. 34780111, Associação de Pais e Amigos de Deficientes de Toledo e região. Interessados Luiz Dirceu Blot, Valdir da Silva Gomes. Prestação de contas recebida da Secretaria de Estado de Educação, exercício de 2010, no valor de R$ 167.039,16. Devidamente citados, os interessados não se manifestaram nos autos, deixando de apresentar documentos e justificativas capazes de sanar as irregularidades apontadas na inicial. As seguintes: termo de convênio e aditivos, termo de cumprimento dos objetivos, incongruência entre relatório DATE 3 e DATE 5 e extratos bancários, que estão ausentes nos períodos de 23 de 3 de 2010 a 31 de 5 de 2010. E a comprovar saldo no valor de R$ 1.361,11. Em análise conclusiva, a data informa que a página 134 dos autos, peça 2, estava o termo de cumprimento dos objetivos. Ressalta, contudo, que permanecem as demais irregularidades. Assim também se manifesta o Ministério Público, propugnando ambos pela irregularidade. O nosso voto. Cabe destacar que, quanto ao saldo não comprovado de R$ 1.361,11, verificamos que na prestação de contas referente ao exercício de 2011, que é complementar ao presente, protocolado sob o número 457112/12, a associação informa na página 10 um saldo anterior no montante de R$ 4.282,63, onde estaria incluído o R$ 1.361,11, que nessa instrução estaria como saldo a comprovar. Restaram, no entanto, os outros dois itens que não foram regularizados e nem justificados. Assim, no meu voto, acompanho a instrução pela irregularidade das contas, aplicação de multas com base no artigo 67(1)b da Lei Complementar 113, no valor de R$ 130,85, ao senhor Luiz Dirceu Blut e Valdir da Silva Gomes. Prazo de 30 dias para cumprimento.
Está em discussão. Auditor Tiago. Senhor presidente, eu fiquei apenas com uma dúvida em relação às irregularidades que foram mantidas. Existe uma incongruência entre aquela planilha DAT número 5 e a número 3. O A, que é o termo de convênio e aditivos. É um. Esse foi... Não foi. Esse restou. Ah, tá. Foi achado, foi a conclusão. O cumprimento dos objetivos e o saldo a comprovar, restando termo de convênio e aditivos, incongruência entre o relatório da data e mais os extratos bancários, que não foram apresentados nos períodos de 23 de 3 de 10 a 31 de 5 de 10. E aí Vossa Excelência encontrou na prestação de contas complementar uma explicação sobre o saldo de R$4.000 que... o saldo nesse processo era 1.361,11, né, neste processo. Certo. No entanto, no outro processo que eu citei, que era complementar a esse, estava incluído 1.301 e mais um outro valor correspondendo a 4.282,63, que estava anotado para comprovação futura. Então esse saldo ficou anotado para comprovação. Sim. Existe essa pendência na prestação de contas complementar. Esse saldo a comprovar. Perfeito. De 4.000. E Vossa Excelência está considerando para a irregularidade exatamente a falta do termo e do plano de trabalho? Os outros dois itens, não sou eu que estou, é a instrução. Eu estou apenas acompanhando a instrução. Ok. Votação. Aprovado. 14.72.29.12, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal de Pato Branco, Tangriano Simeone Asman, regularidade conforme instrução, anotação do saldo de 15.192,92 para comprovação futura. Em discussão. Votação aprovada. 23.33.90.12, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Interessado Paulo Sérgio Wolff. Prestação de contas de transferência com a Fundação Araucária, exercício 2011-12, no valor de R$ 343.200. A instrução informa que deve ser anotado um saldo de R$ 206.203,74 para comprovação futura, no mais pela regularidade. Acompanhe a instrução. Em discussão, votação, aprovado. 23.94.53, Unespar, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, interessado Antônio Carlos Aleixo, conforme a instrução, pela regularidade, anotação do saldo de R$ 33,73 para comprovação futura. Discussão, votação aprovada. 25.46.10.12, Associação de Educação Familiar e Social do Paraná, Curitiba, interessado Ivanildes Divina do Carmo Rosa Mitio Sato. Transferência voluntária firmado com a Secretaria de Estado da Ciência, referente ao exercício de 2011, o valor de R$ 198.205,47. A instrução é pela regularidade. No entanto, o Ministério Público indica uma ressalva como posicionamento pessoal quanto à impropriedade do ato de cessão de servidores. A nossa proposta é conforme a data e pela regularidade das contas. Em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para registrar, eu acompanho o Ministério Público no tocante à impossibilidade do Estado ceder servidores para atuação nas APAES ou em qualquer instituição que seja.
Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, pelo que eu tenho anotação aqui, a posição do Ministério Público é nos termos da instrução, apenas É no termo da instrução, apenas fazendo uma a ressalva, mas não chega a ser pela irregularidade não chega. da prestação de contas. Eu voto de acordo com o relator, presidente. Ou seja, com Vossa Excelência. Por unanimidade, a regularidade, com a ressalva, por indicação do auditor Tiago, por 2 votos a 1, a não aplicação da ressalva e por unanimidade, a regularidade. Está votado. 26.12.97, município de Campo Mourão. Interessado Nelson José Turek. A nossa proposta é pelo encerramento dos autos, conforme instrução, tendo em vista que a prestação de contas deverá ser realizada de acordo com a Resolução 28/11. Encaminhamento dos autos à data para cumprimento de decisão e após o trânsito julgado, a diretoria de protocolo para seu encerramento. Recomendações ao município. Em discussão. Votação aprovada. 58.68.62.12, município de Cafelândia, interessado Stanislau Mateus Franos. Prestação de contas de transferência, firmada com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao exercício financeiro 2010-2012, no valor de R$ 10.056,86. Também, conforme o voto anterior, pelo encerramento dos autos, encaminhamento à data e depois ao protocolo. Em discussão, votação aprovada. 12.34.38, município de Cruzeiro do Oeste, interessada Maria das Graças Pinheiro. É uma aposentadoria voluntária por idade, concedida à servidora Maria das Graças Pinheiro. A DIJUR aponta que a servidora possuía 9 anos, 9 meses e 25 dias de tempo de contribuição no próprio município. Assim, solicitou esclarecimentos no que se refere ao tempo averbado de 6 meses e 4 dias. Ainda verifica que no cálculo da média das contribuições não foram incluídas as remunerações anteriores ao ingresso da servidora, bem como não foi observado o valor do salário mínimo, na época R$ 510. Em face dos fatos, o senhor Walter Pereira da Rocha, prefeito municipal, apresenta o protocolado 61.29.63.11, constando o decreto 415/11, publicado no jornal Umuarama Ilustrado, em 28 de nove de 2011, que cancelou a aposentadoria em questão. Em análise conclusiva, a DIJUR manifesta pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto, da mesma forma o Ministério Público e também o relator. Em discussão, votação aprovada. 20.31.21, Paraná Previdência. Interessado Maria de Fátima Platz Nogueira. A aposentadoria concedida ao ocupante de cargo de investigador de polícia 2ª classe. Proposta de voto pelo registro, conforme instrução, determinação à Secretaria de Estado da Administração e Previdência para em futuros processos de concessão de aposentadoria observe na sua integralidade o disposto no artigo 10 da Instrução Normativa 46 desta Corte. Em discussão. Senhor presidente? Sim. O artigo 10 é o que se refere à indicação do valor dos proventos? Senhor presidente, eu sei que os atos sem o valor dos proventos têm passado
pela Câmara, por essa e pela outra, mas eu entendo que isso é imprescindível à validade do ato e, então, com a devida vênia, eu voto pela negativa de registro. Perfeitamente. Apenas esclarecendo que tem passado aqueles antigos, né? O tribunal já tomou posição, já fez as devidas recomendações e os novos não passarão. Mas Vossa Excelência é pela negativa de registro, este relator é pelo registro do ato, conforme esta instrução e conforme inúmeros outros processos iguais que esta Câmara, bem como a outra Câmara, tem votado. Como há divergência, eu consulto o conselheiro Ivan Bonilha como se manifesta. Pela legalidade de registro, Excelência. Por 2 votos a 1, prevalece a legalidade de registro. 5180-9210, interessada Maria do Carmo Pinhatti Flores, aposentadoria do cargo de professor. Proposta de voto é pelo registro, conforme instrução, com determinação à Secretaria do Estado de Previdência para que em futuros processos de concessão, no mesmo sentido do anterior, do artigo 10, por economia de tempo, por 2 votos a 1, prevalece então o voto do relator, sendo divergência o auditor Tiago Barbosa. Votação aprovado. Certidão liberatória 588091-12, município de Ibaiti, interessado Luiz Carlos Peté dos Santos, conforme instrução processual pelo deferimento da certidão. Em discussão, votação aprovada. Prestação de contas anual da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, interessado Antônio Maziero e Osmar Oltramari. Se refere ao exercício financeiro de 2010. A DCM opina pela regularidade das contas. O Ministério Público, inicialmente, propõe a citação do Poder Legislativo para manifestação quanto à existência de 9 vagas para o cargo político de vereador, sendo remunerados 10 servidores. 10 vereadores, deve ser. Oportunizado o contraditório, interessado manifesta-se, através do protocolo 62.363/12. Em nova análise, a DCM ratifica seu posicionamento no sentido de julgar regular a prestação de contas, informando que, aspas, mediante consulta efetuada no SINAP, verifica-se que o vereador Ayrton Pascoalon percebeu remuneração referente aos 15 primeiros dias de licença, enquanto que o senhor Oswaldo Pavan foi remunerado pelos 30 dias em que esteve na substituição, entendendo a DCM não haver irregularidade nesses procedimentos. O Ministério Público entende, aspas, irregular a questão suscitada quanto ao quadro de cargos do Poder Legislativo do município de Nova Prata do Iguaçu, pois não se revela razoável o pagamento de um suplente em razão de licença médica do vereador titular. Quanto ao mérito, manifesta pela regularidade das contas. E dessa forma se manifesta o relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 1683-86-12, Autarquia Municipal de Esportes de União da Vitória, interessado Valdecir José Raco e Warib Mota. Prestação de contas da autarquia relativa ao exercício financeiro de 2011, conforme instrução processual, pela regularidade com ressalva, em razão de apontamento contido no relatório emitido pelo controle interno,
quanto ao cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual. Em discussão. Votação aprovada. 17.55.95.12, Fundação Municipal de Saúde Paulo Frontin. Interessado, Lorena Aparecida Soares, referente ao exercício de 2011. Acompanhe instrução pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 18.32.53.12, Câmara Municipal de Abatiá. Interessado, Antônio Arcanjo de Oliveira, se refere ao exercício de 2011. A DCM, após analisar o contraditório, mantém um posicionamento inicial pela regularidade com ressalva das contas, em face da publicação em atraso do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, ou segundo semestre de 2010, e via de consequência a aplicação de multa prevista no artigo 5º, inciso 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 10.028. No mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público. Eu acompanho em parte a instrução pela regularidade com ressalva das contas, deixo de aplicar a multa sugerida em face do princípio da razoabilidade. Em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Me perdoe, Vossa Excelência relatou, mas eu não peguei corretamente. O atraso é no relatório do primeiro semestre do exercício. Segundo 2010, semestre. É. E aí, Vossa Excelência, então, está votando pela regularidade com ressalva e sem aplicação da multa. Perfeito. Senhor presidente, e a ressalva seria pelo atraso. A ressalva é pelo atraso. Na verdade, senhor só tem esse... É só esse item. Senhor presidente, é um detalhe pequeno, mas eu entendo que a publicação do relatório do segundo semestre é uma obrigação do exercício seguinte. Então, eu entendo que não deva esse fato interferir no mérito das contas do exercício tratado. 2010 teria que ser publicado em 2011, as contas de 2011... Perfeitamente. O atraso é do segundo semestre de 2010. Nós estamos analisando de 2011. Tá ok. Tá certo. Perfeito. Tá certo. O atraso foi muito grande? Vossa Excelência saberia dizer? Agora, Vossa Excelência. Quero ver aqui. No próximo resumo, espero que conste o tempo do atraso. Neste momento, eu me socorro do senhor procurador, que está com... se houver a possibilidade, mas realmente foi um atraso razoável, pelo que eu tenho aqui. Agora, me parece, na verdade, sem importância o tempo do atraso. Tanto 1 dia, 2 dias, como 30 dias, houve um atraso. Mas não estamos aplicando a multa. Eu não aplico essa multa. Eu tenho já uma decisão comigo de não aplicar essa multa por achá-la fora totalmente do razoável. Então, eu nunca apliquei essa multa. Não está claro o atraso ali. Continua em discussão. Em votação. O auditor Tiago quer propor algum voto divergente? Não. Está aprovado. Aqui. 18.98.20/12, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, Edilson Luiz Carneiro Baixo, prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2011. A DCM opina pela regularidade com ressalva, tendo em vista que o relatório do controle interno possui indicação de ressalva relativa ao cumprimento das metas contidas no plano plurianual. Assim também caminha o Ministério Público e é a propósito de voto do relator.
Em discussão? Votação aprovada. 20.25.25.12, Fundo Municipal de Defesa Civil, Nazir Abdallah Chaim, relativo ao exercício financeiro de 2011, conforme instrução pela regularidade das contas. Discussão, votação aprovada. 20.87.10.12, Fundo Municipal de Cultura de Curitiba, interessada Roberto Storelli, conforme instrução pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. No processo anterior, então, ficou esclarecido que tinha sido publicada uma parte dentro do prazo, mas não completa. Daí, essa parte que não constava do primeiro é que foi publicada extemporaneamente. 20.87.10 já foi relatado pela regularidade. 20.96.27.12 da Câmara Municipal de Diamante do Sul, interessada Anieli Cristina das Neves Hert, prestação de contas relativa ao exercício de 2011. Analisando já o contraditório, a DCM mantém posicionamento inicial pela regularidade com ressalva, em face da publicação em atraso do relatório de gestão fiscal, análise do primeiro semestre de 2011. E via de consequência, aplicação da multa prevista na Lei 10.028. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público. A nossa proposta é pela regularidade com ressalva, conforme instrução, deixando ressalva em face da publicação extemporânea do relatório fiscal do primeiro semestre de 2011, deixando de aplicar a multa. Em discussão. Votação aprovada. 21.16.16, peço adiamento. Não havendo manifestação contrária, está adiado. 14.36.69, 12, município de Lupianópolis. Interessado José Carlos Tibério, relativo ao exercício financeiro de 2011. Conforme instrução processual, pela emissão de parecer prévio, já que é a prestação de contas de prefeito, propondo a regularidade das contas, conforme instrução. Em discussão, votação aprovada. 15.34.0012 do município de Abaxá, interessado Ayrton Oliveira Musel. Se refere ao exercício de 2011. Existe a informação que, numa primeira análise, foi verificado o recebimento a maior dos agentes políticos, o prefeito municipal, R$ 44,90, e o vice-prefeito, R$ 9,98, recolhidos ao município após o contraditório. Assim, acompanha a instrução pela regularidade das contas com ressalva, em face do recebimento a maior posteriormente recolhido. Em discussão, votação aprovada. 15.40.32.12, município de Tapira, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2011. Já no contraditório, a DCM opina pela regularidade com ressalva, tendo em vista incorreção na forma de contabilização do aporte do RPPS, comprovado por meio de consulta aos registros contábeis do SINAM. O aporte foi empenhado e recolhido indevidamente no elemento 92, despesas de exercícios anteriores, quando o correto seria no elemento 97, aportes para a cobertura do déficit atuarial do RPPS. Assim também se manifesta o Ministério Público. E a nossa proposta, em emissão de parecer prévio,
propondo a regularidade com ressalva, conforme instrução. Em discussão, votação aprovada. 16.95.60.12, município de Mariluz, interessado Paulo Armando da Silva Alves, referente ao exercício financeiro de 2011, acompanhando instrução pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. E, enfim, o 17.49.12/12, município de Malé, interessado César Loyola Flenick, prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2011. A DCM opina pela regularidade das contas. O Ministério Público, em primeiro parecer, propõe diligência ao município para esclarecimentos quanto à inexistência de área apropriada para armazenamento de lixo coletado. Tal diligência não foi acolhida pelo relator, entendendo que o assunto não é escopo da prestação de contas anual. Assim, o Ministério Público, manifestação final, é pela irregularidade das contas pelo motivo referido. A nossa proposta de voto acompanha a DCM pela regularidade das contas. Em discussão. Senhor presidente. Sim. O Ministério Público, pelo que vejo, tirou essa informação da inexistência do aterro a partir da auditoria feita pelo tribunal. É possível. Quem poderia responder de onde que ele tirou seria o Ministério Público, mas me parece que o voto não é do ilustre. Não. O parecer foi do colega Flávio Zambujo. Eu acho que a informação foi a partir daquele eu posso relatório. informar? Sim. Na verdade, o tribunal fez auditoria nesse sentido em torno de 90 municípios que foram feitos, entre os quais o município de Malé. Senhor presidente. Obrigado. Eu entendo que, se foi feita a auditoria, essa questão pode ser objeto de deliberação no processo de auditoria. Perfeitamente. Eu informo e não acato por não ser escopo da prestação de contas, mas sim de processo em apartado. Votação aprovado. Agradeço a atenção de todos. A minha pauta está encerrada. Passo a palavra ao ilustre conselheiro Ivan Bonilli. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicialmente eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta de 2 processos, com fundamento no artigo 448-A do Regimento Interno. O primeiro é o número 249885/11, município de Dois Vizinhos, em que é interessado José Luiz Ramuski, em razão de juntada de nova documentação após a inclusão do processo em pauta. E, número 2, o processo número 614109/11, da entidade Socorro aos Necessitados de Curitiba, em que é interessado Otomar Frederico Neumann, pois verificada a necessidade de inclusão e oitiva do órgão repassador após a inclusão deste processo em pauta. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de inicialmente pedir a retirada de pauta desses 2 processos. Não havendo manifestação contrária, solicitação deferida. Dando andamento, então, aos processos sob minha responsabilidade, o primeiro é o processo 239073/11, prestação de contas de transferência, entidade Universidade Federal do Paraná, interessado Zac Akel Sobrinho e outros. O processo de prestação de contas, convênio celebrado entre a universidade, a nossa universidade e a Fundação Araucária, no valor de R$17.116. Da análise dos autos, verifica-se que as restrições de regularidade das contas, inicialmente apontadas pela DAT, foram devidamente sanadas pela
Universidade Federal durante a instrução do processo, estando a prestação de contas corretamente formalizada e de acordo com os pareceres convergentes pela regularidade após a regularização das inconsistências, assim como o parecer do Ministério Público, voto pela regularidade da prestação de contas de transferência voluntária referente ao exercício financeiro 2010-2011, de responsabilidade de Isaac Akel Sobrinho. Relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 24.3984/11, prestação de contas de transferência, entidade Instituto Agronômico do Paraná, interessado Florindo Dalberto e José Augusto Teixeira de Freitas Pichetti. É um processo de prestação de contas no valor de R$ 9.650, referente ao exercício financeiro 2010 e 11, entre o Instituto e a Fundação Araucária, tendo por objeto a implementação do projeto Consumo Orgânico, os caminhos do produtor ao consumidor, contemplado no Programa de Apoio a Publicações Científicas. O presente processo de prestação de contas, repassados em 2010 a título de transferência, em razão de convênio cujo termo final terá lugar em 28 de setembro, ou já teve agora 28 de setembro próximo passado, sem a realização de despesa pelo tomador dos recursos, com os valores devidamente aplicados nos registros efetuados junto ao CIT, tanto pelo tomador como pelo órgão concedente, e face à ausência de despesas e a existência de prazo para a consecução do objeto conveniado, constato a perda de objeto do processo em epígrafe, considerando que a prestação de contas dar-se-á sob a normativa contida na Resolução 28 e será processada através do CIT. Então, os pareceres e a instrução, pelo encerramento do processo, motivo pelo qual, convergente com esse entendimento, voto pelo encerramento do processo com a recomendação propugnada pela unidade técnica que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT, no presente caso, para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes na resolução, até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações quando do termo final do convênio. O relatório com voto, presidente. Discussão. Votação. Aprovado. Processo 26.7468/11, Serviço de Obras Sociais de Laranjeiras do Sul, interessado Maria Gorete de Araújo de Souza. É uma prestação de contas e transferência voluntária, convênio celebrado no Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência e a entidade já citada, com interveniência do município no valor de R$ 47.520 para os exercícios de 2010 e 11, com o objeto de adquirir material de consumo, ampliação, melhorias, reformas, pagamento de pessoal e aquisição de equipamento para o programa Crescer em Família. Feitas diligências e oportunizado o contraditório, a diretoria de análise de transferências, a DAT, através da instrução, bem como o Ministério Público de Contas, por meio de parecer, manifestaram-se pela irregularidade de contas em razão da ausência do plano de trabalho completo. Em que pesem as manifestações uniformes da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público junto a esse tribunal pela irregularidade das contas, entendo que a ausência de plano de trabalho completo poderá ser considerada como ressalva à aprovação de contas. Com efeito, embora o plano de trabalho conste do rol de documentos que deverão instruir a prestação de contas, previsto no artigo 33 da Resolução 3/2006, é de ressaltar que, no presente caso, a juntada do termo de objetivos atingidos, emitido pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, atestando a realização de despesas de acordo com o plano de trabalho por ela aprovado, terminou por suprir a ausência do referido documento, tratando-se, portanto, de falha de natureza formal que não prejudica a análise das contas, nem o aproveitamento do acordo. Neste sentido, confira-se o Acórdão 2521/10 da segunda Câmara.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 16, inciso 2 da Lei Complementar 113, considerando os demonstrativos e análise constantes dos autos, voto pela regularidade com ressalva das contas do Serviço de Obras Sociais de Laranjeiras do Sul, de responsabilidade da senhora Maria Gorete de Araújo de Souza, presidente da entidade, durante a execução do convênio, em razão da ausência de apresentação do plano de trabalho. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de transferência voluntária, processo 67810/12, município de Figueira, interessado Geraldo Garcia Molina. Trata o presente processo de prestação de contas de transferência voluntária decorrente de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o município de Figueira, no valor de R$ 34.471,29, relativo ao exercício financeiro 2010, que tem como objeto a complementação da obra de 3 barracões industriais, conforme decreto estadual 5.629. A diretoria de análise de transferência exarou parecer ou instrução e, diante da ausência da documentação que fez referência, manifestou-se pela irregularidade das contas com recolhimento integral dos recursos repassados, solidariamente pelo município de Figueira e pelo responsável, Geraldo Garcia Molina, com aplicação de multa administrativa ao gestor citado pelo atraso na apresentação da prestação de contas, com base no artigo 87, inciso 3º, a linha C, da Lei Complementar 113. O Ministério Público exarou parecer, sugerindo a desaprovação das contas e a adoção das medidas arroladas pela unidade técnica. Do exame do processo, verifica-se que a DAT procedeu à regular citação do município por seu representante legal, de acordo com o disposto no artigo 54 da Lei Complementar e nos termos do artigo 381 e 382 do Regimento Interno, observados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no texto constitucional. Não obstante os avisos de recebimento dos ofícios de contraditório tenham retornado devidamente assinados, não foi apresentada qualquer manifestação por parte do responsável. Os documentos faltantes, apontados pela unidade técnica, configuram descumprimento às exigências constantes da Resolução 03/2006 desse Tribunal e impedem a análise da correta aplicação e destinação dos recursos recebidos pelo município, por serem elementos indispensáveis à comprovação da regularidade do convênio. A prestação de contas não pode receber aprovação. Em verdade, senhor presidente, tem ausência de termo de conclusão de obra, ausência de termo de compatibilidade físico-financeira, ausência de termo de recebimento definitivo da obra e do termo de cumprimento dos objetivos, bem como o plano de trabalho e da certidão negativa de débito específica da obra, o que me parece não se configuram meras irregularidades formais. Assim, senhor presidente, tendo em vista as irregularidades apontadas por infração à norma e acompanhando as conclusões da DAT e do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 16, inciso 3º, a linha B da Lei 113, Lei Complementar 113, voto pela irregularidade da presente prestação de contas, sob a responsabilidade do senhor Geraldo Garcia Molina, com as seguintes medidas. Primeiro, recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 34.471,29, devidamente corrigido, solidariamente pelo município de Figueira e pelo interessado, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei Complementar, artigos 248 e 9 do Regimento Interno, com base na uniformização de jurisprudência número 3 desta Corte. E, segundo, aplicação da multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 2, a linha B, da nossa lei complementar, ao senhor Geraldo Garcia Molina, em face do atraso de 279 dias na apresentação desta prestação de contas. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado.
Processo 37440/12, uma aposentadoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, interessada Maria Joana Martins. Um processo de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, uma funcionária que foi admitida em 86 no cargo de auxiliar judiciário, e cumpridas as formalidades e com os pareceres, tanto com o parecer da DIJUR e bem como do Ministério Público, ou melhor, só o parecer da DIJUR, voto no sentido de julgar legal o registro do ato de inativação da senhora Maria Joana Martins. O relatório com o voto, presidente. Em discussão, para discutir, auditor. Senhor presidente, o Ministério Público aponta que não houve o ato não contém o valor dos proventos, segundo que verifiquei aqui. Na verdade, o parecer do Ministério Público corroborou a conclusão da unidade técnica, inclusive quanto à recomendação proposta, a recomendação de colocar. É uma recomendação, certo, mas, inobstante, não é incapaz para indeferir o processo de aposentadoria. Mas, Vossa Excelência, pelo que vi da sessão de hoje, sim, eu entendo que esse vício é capaz de macular e... sim. Para Vossa Excelência, Vossa Excelência vota pela ilegalidade do registro, né? Isso. E como votei em dois processos do conselheiro Artagão, porque, na verdade, já existia a instrução normativa no ano... esse ano foi reforçado essa obrigação dos atos de aposentação conterem o valor dos proventos, e então isso a diretoria jurídica considera que o termo inicial para se exigir isso seria a partir da publicação da lei que trata do acesso a informações. Mas eu entendo que, se me permite, mesmo para trás... Para discutir, Vossa Excelência é o relator. Se me permite, se tomar como parâmetro para exigir ou não exigir a decisão do tribunal, a recomendação do tribunal, é meio estéril, porque ou o tribunal, a partir de um determinado momento, como fez, começa a exigir como imprescindível que conste o valor dos proventos, e não precisaria editar nenhuma súmula ou ter nenhuma decisão paramétrica para isso. Não entendo. Eu confesso que não entendi o comentário de Vossa Excelência. O que fiz a referência é que normativos do tribunal, há pelo menos 3 anos já vigentes, exigiam que nos atos fosse indicado o valor dos proventos. Sim, mas o tribunal tomou uma decisão recentemente que, a partir de determinado momento, não mais aceitaria a ausência... Exato. Foi a especificação dos proventos. Foi com base numa decisão da segunda Câmara, cujo relator foi o então, Vossa Excelência auditor Ivens, se mantém renitente a essa decisão do tribunal, e mesmo nos prazos anteriores, nos processos anteriores, se mantém contrário. É isso? Exatamente. É isso? Na verdade, existem 2 votos. Eu acompanho o relator. Conforme eu já votei em processo de minha relatoria por 2 votos a 1, prevalece o voto do senhor relator. Processo 206225/12, aposentadoria, Tribunal de Justiça do Estado, interessada Débora Ciruelos Kinder. Também uma aposentadoria de um oficial judiciário do tribunal, e a unidade técnica, também com a mesma ressalva de não presença expressa do valor dos proventos, e com o parecer do Ministério Público, pela legalidade, é o que acato, instrução e os pareceres, voto no sentido de julgar legal e conceder o ato de inativação da servidora Débora Ciruelos Kinder. É o relatório com voto, presidente. Votação aprovada. Também outra
aposentadoria, mas agora desta Corte, processo 449853/12, Juvelina Costa Rosa, uma servidora desta Corte, ocupante do cargo de analista de controle, lotada na DAMP, formulou o presente requerimento interno para solicitar... Desculpe, presidente, havia anunciado que uma aposentadoria é uma concessão de abono de permanência apenas. Perfeito. É uma concessão de abono de permanência, previsto na emenda constitucional número 41, e tanto a opinião da diretoria jurídica quanto do Ministério Público junto a esta Corte, e bem assim a intervenção do Paraná Previdência, é de que a servidora preenche os requisitos para receber este benefício, motivo pelo qual voto pela concessão do abono de permanência à servidora Juvelina Costa Rosa a partir de 5 de janeiro de 2012. Relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 14.0275/12 é um relatório de inspeção do município de Umuarama, exercício 2012, Associação Regional de Assistência ao Menor de Umuarama, Márcio Ademir Gomes Martins e Moacir Silva, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, o PAF, de 2012, a DATE, no período de 19 a 23 de março, realizou inspeção interna no município de Umuarama e na Associação Regional de Assistência ao Menor, com o objetivo de verificar a correta aplicação dos recursos públicos repassados pelo município à entidade, em razão de convênios firmados para a promoção de atividades na área de atenção pública nos exercícios 2011 e 12. A inspeção teve como objetivo apurar informações contábeis e financeiras, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, legitimidade dos repasses, eventual terceirização de atividades típicas do poder público, qualidade dos serviços prestados à comunidade e o controle e a fiscalização exercidos pelo repassador dos recursos. Em conclusão ao trabalho, a unidade técnica expediu o relatório de inspeção, na qual se extraem as seguintes informações. O montante repassado em razão de convênios celebrados nos exercícios inspecionados alcançou o valor de R$ 1.179.147,59. Os convênios têm como objeto a manutenção da Guarda Mirim de Umuarama, cuja mantenedora é a própria associação, e a execução de programas de governo. 3. Sobre a utilização da entidade privada para a execução de atividades típicas do poder público, como a manutenção do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, e do Centro de Convivência do Idoso, atividades estas não relacionadas com os objetivos estatutários da associação, os respectivos convênios foram encerrados no exercício de 2012. O município promoveu concursos públicos que produziram a nomeação de diversos funcionários, possibilitando a administração direta pela municipalidade dos centros de referência e do Centro de Convivência do Idoso. Continuam vigentes os convênios firmados visando a execução dos programas federais, PET Projovem, porém, os correspondentes projetos estão sendo executados integralmente pelo município, cabendo à entidade privada apenas a formalização e o pagamento dos funcionários vinculados aos programas. Em relação a esse último item, a equipe responsável pela inspeção, apesar de entender que a situação não é ideal, afastou a irregularidade do objeto, pois considerou que a continuidade dos programas depende do repasse de recursos federais, sendo a contratação de servidores efetivos para a consecução dos fins risco ao município. Tanto o PET quanto o Projovem mantêm relação com os objetivos estatutários da associação e a execução financeira dos convênios e as rotinas contábeis das entidades se mostram perfeitas e irretocáveis. Ainda, no município, a equipe obteve acesso à prestação de contas apresentada pela Associação de Assistência ao Menor no exercício de 2011. Constatou que a entidade apresenta ao ente municipal relação das despesas mês a mês, as quais são apreciadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Sobre o trâmite adotado, foi observado que, na hipótese de eventual irregularidade nas prestações parciais, a entidade é comunicada via correio para apresentar o contraditório, sob pena de suspensão da certidão liberatória e, consequentemente, dos repasses. Foi confirmado também pelos técnicos desta Corte que a administração municipal está alimentando devidamente o CIT. Ao final, a equipe competente opinou pela regularidade do objeto inspecionado, bem como sugeriu o apensamento de cópia deste relatório ao processo de prestação de contas de transferência voluntária número 261710/11, referente ao repasse remetido pelo município de Umuarama Associação no exercício 2010, em trâmite nesta Corte, para subsidiar a sua análise. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento nos termos da resolução. Em atendimento ao PAF, os técnicos da DAT realizaram inspeção externa no município de Umuarama e na associação já citada, com o objetivo de verificar a correção de aplicação dos recursos. Diante do todo que foi apurado, a equipe competente opinou pela regularidade do objeto inspecionado, bem como sugeriu o apensamento de cópia do relatório em trâmite nesse tribunal ao processo de prestação de contas voluntárias, ao repasse do município no exercício 2010. O Ministério Público também acompanhou a instrução. Das informações apresentadas, observa-se que o município e a associação regularizaram sua atuação. A administração municipal realizou concursos públicos, os quais possibilitaram a admissão de diversos funcionários, possibilitando a sua administração direta dos centros de referência e do Centro de Convivência do Idoso. Em relação aos convênios firmados visando a execução dos programas federais PET e ProJovem, a equipe verificou que os projetos estão sendo executados integralmente pelo município, enquanto a entidade privada cabe apenas a formalização e o pagamento do pessoal vinculado aos programas. Apesar de reconhecerem que a situação não é ideal, os técnicos não entenderam irregular. Isto porque consideraram que os programas possuem prazo determinado de duração, não sendo viável a admissão de servidores para este fim, mantendo relação de forma estatutária, bem como a execução financeira se mostrou perfeita. Sob esse aspecto, convém complementar que, de fato, a contratação via concurso público de pessoal para trabalhar nos referidos programas não se mostra razoável, tendo em vista a sua temporariedade. Entretanto, nesses casos, a contratação por tempo determinado é indicada, amoldando-se nos termos do permissivo constante no inciso 9º, artigo 37 da Constituição. Porém, para tanto, deve existir lei municipal estabelecendo os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. De outro lado, a equipe não verificou qualquer falta na formalização dos convênios realizados com a entidade para a execução dos programas federais, atestando sua regularidade. Desse modo, presidente e demais integrantes dessa sessão, acolhendo as manifestações da equipe técnica e do Ministério Público, voto pela aprovação do presente relatório, que reconheceu a regularidade dos repasses em razão dos convênios firmados para a promoção de atividades em áreas de atenção pública, exercício 2011 e 12, devendo a cópia desse relatório de inspeção, será pensado a prestação de contas de transferência voluntária, como sugeriu a equipe técnica. O relatório com voto. Em discussão, votação aprovada. Processo 116793/12, prestação de contas, entidade de serviço autônomo municipal de água e esgoto de São Jerônimo da Serra. Interessado Vicente Sampaio. A prestação de contas dessa entidade, exercício financeiro 2011, o orçamento dessa entidade é de R$600 mil, de acordo com o que foi aprovado na lei orçamentária, e do seu exame, a DCM, não apurou qualquer restrição à regularidade. Bem assim, o Ministério Público de Contas. Então, atendendo ao que foi definido na Instrução Normativa 63 e da análise que foi feita, acatando a intervenção técnica da DCM e o parecer do Ministério Público, voto pela regularidade da prestação de contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jerônimo da Serra, do exercício
2011, de responsabilidade do senhor Vicente Sampaio. Relatório com voto, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Processo 15.9697/12, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Astorga, de responsabilidade do senhor Osmanir Sestari. É uma prestação de contas desse Poder Legislativo com orçamento fixado em R$ 1.498.000, de acordo com a lei orçamentária. E a DCM, num primeiro exame, indicou a restrição quanto à regularidade das contas devido ao responsável pelo controle interno possuir cargo em comissão, o que ensejaria a aplicação da multa do artigo 87, inciso 3, parágrafo 4º da lei complementar. Oferecido o contraditório, o responsável apresentou esclarecimento sobre a restrição apontada, retornando o processo à unidade técnica para nova análise. E, através da instrução 29.6412, a unidade técnica considerou sanada a restrição apontada anteriormente em vista da comprovação de que o responsável pelo controle interno ocupa cargo efetivo junto à Câmara Municipal, tratando-se de um erro de cadastro junto ao SINAP, manifestando-se pela regularidade das contas. O Ministério Público, então, também acompanhou e opinou pela aprovação das contas. Deste modo, presidente, de acordo com a instrução, acolhendo as manifestações, então, voto pela regularidade da prestação de contas da Câmara Municipal de Astorga do exercício 2011 de responsabilidade do senhor Osmanir Sestari. Relatório com voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 20.4749/12, prestação de contas anual, Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, interessado Dirceu Serbo. Trata-se da prestação de contas dessa Câmara, que teve um orçamento previsto para o ano de 2011 de R$ 705.806,68. Seu exame, a instrução da DCM, no que se refere, concluiu pela regularidade, da mesmo modo e seguindo esse opinativo, o Ministério Público de Contas. Sendo assim, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, referente ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor Dirceu Serbo. Relatório com voto. Em discussão, votação, aprovado. 23.1029/12, prestação de contas anual 2011, Câmara Municipal de Itambé, interessado Ananias Soares Vieira, e é uma Câmara Municipal com orçamento para 2011 de R$ 525.000, segundo a lei orçamentária. A DCM apontou que o relatório do controle interno foi apresentado de forma incompleta, fato que constitui restrição à regularidade das contas. Também apontou como ressalva a ausência de cadastro do responsável pelo controle interno junto ao cadastro geral desta Corte e, ao final, sugeriu a aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º, a linha A, em decorrência do atraso de 10 dias na entrega da prestação de contas. Oportunizado o contraditório, a entidade apresentou documentos que comprovam o saneamento da restrição, bem como da ressalva apontada pela unidade técnica. Em relação ao atraso na entrega da prestação de contas, justificou que houve um problema com o certificado digital que inviabilizou o envio tempestivo, juntando documentos que demonstram a tentativa do órgão de sanar o problema junto a este tribunal. Em nova instrução, a unidade técnica, diante dos documentos e das provas apresentadas, manifestou-se pela regularidade, mantendo, contudo, a recomendação de aplicação de multa, diante da ausência de elementos capazes de justificar o atraso na entrega de prestação de contas. O Ministério Público manifestou-se pela regularidade dos contos, opinando, contudo, pelo afastamento da multa decorrendo do atraso na entrega da prestação, por entender que o atraso na entrega da prestação de contas decorreu de força maior. Atendendo o escopo definido na Instrução Normativa 63
desta Corte, a DCM realizou análise detalhada das contas, concluindo pela regularidade após o saneamento da restrição e da ressalva anteriormente apontada, mantendo, contudo, a multa do atraso na entrega da prestação. O órgão ministerial acompanhou o entendimento, exceto no que diz respeito à aplicação da multa, porque considerou suficientemente justificado nos autos que o atraso na entrega da prestação decorreu de força maior, pois, adotando o entendimento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, entendo que a multa administrativa por atraso poderá ser excepcionalmente afastada, porquanto restou demonstrado que o atraso no encaminhamento da prestação de contas ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do gestor, que adotou as medidas cabíveis para solucionar os problemas ocorridos com a certificação digital. Senhor presidente, eu tenho assim uma postura muito objetiva em relação ao cumprimento de prazo, mas nesse caso aqui me parece que o interessado conseguiu, a toda evidência, demonstrar que houve um problema da certificação digital que é, queiramos ou não, de responsabilidade desta Corte, motivo pelo qual, com a excepcionalidade já devidamente sublinhada, vou relevar e, assim, portanto, vou votar pela regularidade das contas do exercício 2011 de responsabilidade do senhor Ananias Soares Vieira. É o relatório com voto. Está em discussão, votação, aprovado. Obrigado. Protocolo 13.3124/12, prestação de contas do prefeito municipal de Três Barras do Paraná, senhor Gerson Francisco Gusso. É uma prestação de contas deste município, exercício 2011, com um orçamento fixado na lei orçamentária em R$ 24.864.200. A DCM, na sua análise, não apurou qualquer restrição no que se refere aos assuntos contidos e definidos para análise, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade. Do mesmo modo, foi o entendimento do Ministério Público. Sendo assim, senhor presidente, cumprido o que prescreve a instrução normativa número 63/2011 desta Corte, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, no que se refere ao exercício 2011 do prefeito municipal do município de Três Barras do Paraná, senhor Gerson Francisco Gusso. Relatório com voto. Em discussão, votação, aprovado. 14.5246/12, prestação de contas do prefeito, município de Toledo, interessado José Carlos Schiavinato. É uma prestação de contas do município de Toledo, exercício financeiro 2011, com um orçamento para esse exercício de R$ 191.238. A DCM não apurou qualquer restrição e, definindo-se de acordo com a instrução normativa número 63, emitiu parecer, ou melhor, opinião pela regularidade das contas, ressaltando, no entanto, a necessidade de expedição de recomendação quanto à falta de efetividade no cumprimento de programas estabelecidos no PPA e na Lei Orçamentária Anual. O Ministério Público também acompanhou o opinativo da unidade técnica. Então, senhor presidente, de acordo com os opinativos e apenas fazendo uma ressalva, apenas de manifestação na sessão, de que nós haveremos de pouco a pouco retomar com alguma aprofundamento essa questão da efetividade de cumprimento de programas, porque entendo que é um cuidado altamente louvável de se
começar a exigir e começar a se investigar com maior proximidade e com maior justeza o cumprimento de programas ou a exclusão deles dos planos plurianuais ou das leis orçamentárias. Mas, por ora, o voto ou a emissão do parecer prévio é pela regularidade das contas, com a recomendação, por ora apenas recomendação, no que se refere às contas relativas ao exercício de 2011, do prefeito de Toledo, senhor José Carlos Schiavinato. Relatório com o voto, presidente. Em discussão, votação aprovada. Obrigado, presidente. Era o que me cabia na sessão de hoje. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e para o relato de sua pauta pede a palavra ou pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas solicitaria a Vossa Excelência que constasse no processo que foi relatado pelo doutor Ivan, 206-225 de 2012, que constasse o voto da mesma maneira do processo anterior, 374-40 de 2012, pela negativa de registro, porque eu já havia votado dessa maneira e ali, no relato, não foi feita a referência à recomendação do Ministério Público sobre o mesmo assunto. Se são processos semelhantes, com a aquiescência do relator, determino a inclusão da divergência do Dr. Tiago. Para o relato de pauta, auditor Sérgio Valadares, que passa a compor o quórum. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 189-064-10, que trata da prestação de contas do senhor Adão dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Autônia, em 2009. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 5. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva, em razão de movimentação de recursos em instituição financeira privada. Acompanho as manifestações e voto pela regularidade com ressalva das presentes contas. Em discussão, votação aprovada. Processo 347-950-11. Aposentadoria da senhora Roseli de Souza Esponhols, no cargo de monitora do município de Imbituva. A diretoria jurídica entende que o ato de aposentadoria da servidora atendeu aos requisitos constitucionais e legais, razão pela qual opina no sentido de que o tribunal considera ilegal e determina o registro do ato. No entanto, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela aplicação de multa aos senhores João da Cruz Pinheiro... Diretoria de Contas Municipais? Perdão, a Diretoria Jurídica. No entanto, a mesma unidade técnica opinou pela aplicação de multa aos senhores João da Cruz Pinheiro, prefeito à época da aposentadoria e que deveria ter encaminhado o ato em tempo hábil, ou seja, 30 dias após a publicação do ato, e também ao atual prefeito, senhor José Antônio Pontarolo, em razão do atraso no encaminhamento desse ato de concessão ao tribunal. O Ministério Público corroborou a manifestação da diretoria jurídica. Eu, senhor presidente, estou no mérito votando pela legalidade do registro, como propostas uniformes, e, em relação à multa, faço a seguinte análise. O prefeito, à época, senhor João da Cruz Pinheiro, à época da aposentadoria da servidora, setembro de 2008, não apresentou justificativas. O prefeito atual argumentou que, à época da servidora, o Departamento de Recursos Humanos operava com um número reduzido de funcionários para executarem as tarefas. Não havia no quadro pessoal um servidor específico para executar os trabalhos relacionados aos fundos de previdência municipal. Alega ainda que adotou as medidas para corrigir a situação. Eu estou aplicando a multa apenas ao prefeito à época, uma vez que o prefeito atual apenas solucionou um problema que existia, e o atraso foi acarretado pelo prefeito à época, que não encaminhou o ato. Então, discordando parcialmente, eu aplico a multa apenas ao prefeito responsável à época, que deveria ter encaminhado o ato. Multa do artigo 87.2A da Lei Orgânica deste Tribunal ao senhor João da Cruz Pinheiro, legalidade e registro no mérito. Em discussão, votação aprovada.
Processo 690.387.11, pensão concedida à senhora Terezinha de Jesus Lopes, cônjuge do servidor aposentado João Batista Lopes, falecido em 23 de 6 de 2010. O senhor João Batista foi admitido nos quadros do município em 4 de janeiro de 1968, conforme portaria. Em 1º de 8 de 92, por força do Decreto Municipal 309-B-92, foi transposto em caráter efetivo para o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Londrina, sob a égide da Lei Municipal 492892. Em 4 de abril de 94, foi aposentado no cargo de motorista da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação de Londrina, conforme portaria tal. O benefício da pensão por morte foi concedida à senhora Terezinha, com base na portaria tal, de 2010. Com fundamento na Lei Municipal 5268/92, foi concedida à senhora Terezinha a complementação de aposentadoria, conforme Decreto 707/2011. A diretoria jurídica opina pela negativa de registro da complementação. Defende que o tribunal já consolidou jurisprudência a respeito da impossibilidade de complementação de aposentadorias concedidas pelo INSS com recursos de regimes próprios de previdência. Cita como precedentes o acórdão 363310 da Primeira Câmara, 224/2006 do Pleno e a resolução 711202 do Tribunal Pleno. O Ministério Público de Contas, por sua vez, entende ser possível o registro da pensão e de sua complementação, considerando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, e recentes precedentes desse tribunal, que tem concedido o registro a atos de complementação de aposentadoria. Cita como precedentes os acórdãos do Pleno 213911, relatado pelo ilustre conselheiro Jorge Herwig, e 242512, acórdão recente desta Câmara, relatado pelo ilustre conselheiro conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Eu, em meu voto, acompanho o Ministério Público, transcrevo trechos dos precedentes citados, não é, que leio, me dispenso da leitura, se Vossas Excelências concordarem. Estou, então, seguindo a jurisprudência mais recente desse tribunal e votando pela legalidade e registro do presente ato. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, os demais processos encontram-se em vista ou adiados. A pauta está atendida. Agradeço a todos. Agradeço a participação brilhante de Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, com a palavra o auditor Tiago Barbosa, que passa a compor o quórum. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhor procurador. Eu tenho um processo de prestação de contas municipal. Em primeiro lugar, é o 178.704/2010, que trata das contas do senhor Armando Luiz Polita, prefeito de São Miguel do Iguaçu, no exercício financeiro de 2009. Nesse processo, a Diretoria de Contas Municipais, após o segundo contraditório, efetuado pelo responsável, entende que as contas estão regulares, com ressalva em razão de 2 apontamentos: inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Esse item faz referência a 6 contas no Banco do Brasil, uma conta na Caixa Econômica Federal, cujo valor do saldo informado no sistema é diferente daquele do extrato, isso em primeiro exame. Em contraditório, o responsável justificou todas as contas, mas a Diretoria de Contas Municipais entende que há uma ressalva, uma vez que apenas em 2010 foi efetuada uma correção no sistema para adequar, um lançamento no sistema para adequar o valor do saldo ao valor do extrato. Eu entendo que a situação não merece nem ressalva. O outro item é o questionário a atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde, indica situações de irregularidade. Aqui, via de regra, eu também entendo que esse item deve ser afastado, porque houve uma webconferência no exercício de 2010, no início do exercício de 2010, mas da mesma forma que na última semana, na sessão da última semana, nesse caso é apontado um problema em relação à composição do Conselho Municipal de Saúde, que não estaria seguindo o normativo adequado. Então, nesse sentido, eu entendo que
a ressalva é devida. A instrução indica o saneamento de diversos itens, são 6 itens, dentre os quais eu faço referência à remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. Nesse caso, havia um indicativo de que tanto o prefeito quanto o vice-prefeito teriam recebido valores a maior, no total de um pouco mais de R$35 mil. Nesse caso, o que convenceu a diretoria de contas municipais a sanear o item foi o fato de que no exercício de 2010 foi feita uma lei municipal regularizando o ato de fixação dos subsídios. No exercício tratado, no exercício de 2009, durante todo o exercício de 2009, foi pago os subsídios segundo o decreto legislativo número 10 de 2007. Como esse decreto não seria um instrumento hábil a fixar esses subsídios, no exercício de 2010 foi aprovado uma lei número 5 de 2010, que regularizou, então, a forma de fixação de subsídios. Eu entendo que é cabível a regularidade desse item, apenas estou fazendo referência a essa situação, uma vez que num processo de Tuneiras do Oeste, número 177-155 de 2010, que relatei na última sessão, a instrução e o parecer do Ministério Público eram pela irregularidade das contas, porque apenas no mês de janeiro de 2009, o subsídio foi pago com base acho que era uma resolução legislativa, e em fevereiro já foi corrigido isso, foi aprovada uma lei. Mas naquela instrução ficou a irregularidade, uma vez que o valor pago em janeiro era de R$9 mil e foi reduzido pela lei. Nesse caso, os valores pagos continuaram iguais, tanto no decreto legislativo quanto na lei. O Ministério Público acompanha a instrução, opina pela emissão de parecer prévio pela regularidade com as ressalvas mencionadas. Então, conforme adiantei, eu discordo da instrução e do parecer ministerial apenas quanto à primeira ressalva, e entendo que a segunda ressalva é cabível. Então, a proposta de voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva relativa à composição do Conselho Municipal de Saúde. Em discussão, votação, aprovado. Tem um processo de prestação de contas de transferência, é o processo 246.803/2008. Trata-se de transferência voluntária, cujos responsáveis seriam os senhores José Manuel de Campos Silva e senhor Moisés Gomes Silva, ex-prefeitos de Ângulo. As contas são relativas ao convênio 99/2006, firmado pela Administração Municipal com o Instituto de Ação Social do Paraná, no valor de R$ 13.200, cujo objeto seria a construção de imóvel, Centro Municipal de Atendimento para Crianças e Adolescentes, em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Conforme o termo de convênio, haveria uma contrapartida no valor de R$ 16.810,18. Então, a contrapartida teria valor superior aos recursos repassados pelo concedente. Esse convênio não foi executado e foi sobrestado o processo, suspenso, e, ao final, no final do exercício de 2011, em 7/12/2011, o valor repassado de 13.200 foi devolvido com as devidas correções. A Diretoria de Análise de Transferências opina, numa instrução desse exercício, que
em que, pese as justificativas trazidas, não ficou comprovado que a atual gestão, tampouco as administrações anteriores, tomaram as medidas cabíveis no sentido de executar a obra, demonstrando nos autos que houve interesse em aditamento de valor para dar atendimento às crianças e adolescentes locais e dar cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, opina pela regularidade com ressalva das contas, com a aplicação de multas aos senhores José Manuel de Campos Silva, Moisés Gomes da Silva e Pedro Vicentim. A multa seria a do artigo 87, 5, inciso 5, a linha B, da Lei Complementar 113, em face da não realização do objeto do convênio. Essa multa ela é devida no valor de R$2.000, originalmente, na situação em que não tenha sido realizado o objeto do convênio, auxílio ou subvenção, no prazo e na forma fixados no instrumento próprio, salvo se demonstrado não ter concorrido o agente para a inexecução do pacto. O Ministério Público de Contas entende de forma diferente, entende que há a irregularidade das contas. Segundo o parecer ministerial, não restou demonstrada qualquer ação pelos chefes de poder executivo de ângulo no sentido de aproveitamento do recurso disponibilizado e concretização da obra. A par disso, os vários sobressamentos concedidos por essa Corte se deram em razão das prorrogações de prazo de vigência do convênio e existência de saldo ainda não utilizado. Não obstante os aditivos que prorrogaram o prazo, os administradores municipais se mantiveram inertes e nenhuma atuação foi desenvolvida para o efetivo aproveitamento de tais prorrogações. Ainda que tenha a atual gestão recolhido o saldo e a aplicação financeira correspondente, o recolhimento apenas se deu em 21/10/10, conforme documentação constante à peça 56, ou seja, quase 2 anos após ter assumido a prefeitura do município, ficando nesses 2 anos o saldo inutilizado. Constata-se, portanto, que houve má gestão dos recursos, tanto pela gestão anterior, na qual era prefeito o senhor José Manuel de Campos Silva, como pela gestão na qual foi prefeito até dezembro de 2011, o senhor Moisés Gomes da Silva, e atualmente o senhor Pedro Vicentim, que simplesmente optaram pela inexecução do objeto do convênio. Tal circunstância configura a omissão ilegal dos administradores na aplicação dos recursos para o desenvolvimento do município. Isso aliado ao fato agravador de que foram concedidas várias oportunidades para que fizessem a aplicação dos recursos. Então, com essa argumentação, o Ministério Público opina pela desaprovação das contas, pela aplicação da multa indicada pela Diretoria de Análise de Transferências aos senhores José Manuel de Campos Silva, Moisés Gomes da Silva e Pedro Vicentim, e pela expedição de ofício às entidades concedentes para que façam ser observada a cláusula 11ª, parágrafo 2º do convênio, além da devida anotação junto à DEX. Bom, senhor presidente, senhor conselheiro, eu discordo das manifestações tanto da Diretoria de Análise de Transferências quanto a manifestação do Ministério Público. Em primeiro, para excluir o senhor Pedro Vicentim da responsabilidade sobre as contas. Consta nos autos que o senhor Pedro Vicentim assumiu a prefeitura, ele era vice-prefeito do senhor Moisés e assumiu a prefeitura no dia 27/12/2011. Ou seja, posteriormente à devolução dos recursos, ele apenas trouxe aos autos os documentos confirmando que o valor havia sido devolvido, mas isso na gestão do senhor Moisés, que faleceu em 23/12/2011. Então, já entendo que não seria cabível a responsabilização do senhor Pedro Vicentim. Em relação ao senhor Moisés, da mesma forma, não seria possível a aplicação da multa ao gestor falecido. Em relação ao senhor José Manuel de Campos Silva, o que ocorreu foi que ele foi citado 2 vezes, e isso no endereço residencial que fica numa zona rural. E nas 2 ocasiões foi devolvido o aviso de recebimento porque com carimbo não procurado. Aqui eu confesso que houve uma falha por não promover-se a citação desse responsável por edital, mas entendo também que a responsabilidade do gestor no sentido de informar um endereço que deveria ser o endereço
da residência e que os ofícios do tribunal pudessem chegar até o mesmo. Eu entendo que o valor de 13.200 ficou sem utilização lá do exercício de 2006 até o final do exercício de 2010, segundo consta na manifestação da Diretoria de Análise e Transferência. Num processo apreciado na última sessão do Tribunal Pleno, era um recurso de revista do Ministério Público contra uma decisão da Câmara, que foi relatado inclusive por Vossa Excelência, o processo 236/74/2012, e ali o Ministério Público se insurgia contra o julgamento na Câmara pela regularidade das contas em face da mesma circunstância. Um recurso que foi transferido não foi aplicado por vários exercícios e depois foi devolvido. Naquela ocasião, na última quinta-feira, eu votei pela regularidade com ressalva, acompanhando o raciocínio da diretoria do Ministério Público, e nesse caso também entendo que deva ser julgado o processo pela regularidade com ressalva face à inexecução, e caberia então ao senhor José Manuel de Campos Silva a aplicação da multa do artigo 87, 5b da Lei Complementar 113 de 2005. Está em discussão? Votação? Peço a palavra, senhor presidente, só estava aguardando. Em discussão, com a palavra o senhor procurador. Apenas eu não tenho certeza se a decisão referida no Conselho da situação do município de Paranavaí, apenas fazendo uma pequena ressalva. Em relação à prestação de convênio de contas do município de Paranavaí, o recurso não foi utilizado em razão de que a sociedade se insurgiu quanto à instalação da casa onde estavam aqueles menores, e por promoção do Ministério Público, aqueles menores foram realocados em outras instituições. Então, o recurso de revista apresentado pelo Ministério Público é para que se desse a ressalva, mas entendendo que foi adequadamente justificada a não execução do convênio, né? Porque o problema é que houve falha de planejamento, né? Então, na verdade, é uma situação um pouco diversa daqui, porque houve uma falha de planejamento na medida em que se previu a execução de uma obra que não pode ser executada por uma situação antecedente, posterior à celebração do convênio. Entendendo, portanto, naquele caso, também justificada a exclusão da multa, porque a inexecução ficou adequadamente comprovada. A impossibilidade de execução decorreu de uma situação posterior. Mas o posicionamento do Ministério Público em vários processos, principalmente envolvendo esses recursos da criança e do adolescente, onde os recursos saem do fundo, né? E um outro aspecto que a gente tem que ver é esse aspecto. Os recursos saem do fundo da infância e adolescência, né? Não são utilizados, permanecem em conta com aplicação e depois simplesmente são devolvidos ao Tesouro Geral do Estado. Então, primeiro, o dinheiro deixa de ser executado para a sua finalidade porque ele sai do fundo e volta para o Tesouro do Estado. Segundo, há uma evidente falha de planejamento na medida que o gestor, e aqui também se reflete isso, até pelas justificativas, o gestor não previu adequadamente a utilização daquele recurso. Ele correu a assinar o convênio sem ter a adequação do projeto à necessidade. Razão pela qual o recurso não foi utilizado, ficou parado em conta, houve a prorrogação e, ao final das contas, se entendeu que deveria se devolver porque o município não teria a condição de executar aquele objeto do convênio. Nessa situação, o Ministério Público insiste na irregularidade da prestação de contas, que é uma situação ligeiramente diversa da situação do município de Paranavaí, que foi apreciado na sessão passada, né? Então, apenas esse destaque que eu gostaria de fazer, insistir na irregularidade da presente prestação de contas com a aplicação de multa. Continua em discussão, conselheiro Bonilha. Senhor presidente, eu gostaria de inquirir ao relator o valor aqui
originalmente declarado, R$ 13.200, pelo que ele próprio anunciou, seria para uma construção, para uma obra? Exatamente, conselheiro Ivan. Na verdade, era um valor que totalizava quase 30 mil reais, porque, conforme relatei, os recursos que foram repassados pelo Instituto de Ação Social foram no valor de R$ 13.200. E havia uma contrapartida prevista por parte do município de R$ 16.810. Isso para a construção de uma área de 50 metros quadrados. O senhor Pedro Vicentim, na verdade, que é o gestor que trouxe a confirmação da devolução dos recursos, isso já havia sido alegado pelo senhor Moisés Gomes da Silva, né, que o antecedeu e que faleceu. Ele já havia alegado isso no processo, mas a instrução indicava que não estava adequadamente comprovado em termos de documentos. E foi o senhor Pedro Vicentim que trouxe esses documentos aos autos. E aí o senhor Pedro Vicentim argumenta que houve uma falha de planejamento, porque aquele valor inicialmente previsto não seria suficiente para a construção da obra. Há uma questão incidental que me recordei agora de colocar a deliberação do colegiado, é a seguinte: na cláusula 12ª do convênio, seu parágrafo 2º, prevê que o conveniente ficará obrigado a recolher a conta dos concedentes, conta recursos FIA, o valor corrigido da contrapartida pactuada, quando não comprovada a sua aplicação na consecução do objeto do convênio. Então, na verdade, o convênio previu que fosse devolvido não o valor repassado, mas o valor da contrapartida, que seria muito maior, de R$ 16.810. Eu entendo que, nesse caso, a cláusula não é válida, porque seria um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Dr. Bonilha, está satisfeito? E o julgamento de Vossa Excelência é pela regularidade com ressalva e a aplicação da multa ao senhor José Manuel de Campos. Esclarecido, presidente. Em votação, aprovado. Tenho um processo de aposentadoria 648/17/2011. Trata-se da aposentadoria da senhora Luísa Leci da Silva Turra, no cargo de professora do município de Tibagi. A diretoria jurídica propôs diligência para a juntada da legislação local que disciplina o pagamento da verba horas atividades e de certidão atestando o tempo laborado em funções de magistério. Foi feita a diligência e a documentação que foi apresentada foi analisada pela diretoria jurídica, que assim se manifestou. É de se observar que, segundo o artigo 20, parágrafo 4º da Lei Municipal 1599 de 1998, é vedada expressamente a incorporação da verba acima mencionada, horas atividades, nos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual andou bem o município a não incluí-la nos proventos da servidora. Porém, isso não afasta a ilegalidade e inconstitucionalidade do desconto previdenciário sobre aquela verba enquanto a servidora estava na ativa. Isso porque se configura enriquecimento ilícito do município efetuar a cobrança, sendo que não será pago ao servidor quando da sua aposentadoria. Isso sem falar da clara ofensa ao princípio contributivo retributivo que caracteriza o regime previdenciário. Assim, considerando que o valor pago por aquela verba nos proventos de aposentadoria encontra-se de acordo com a legislação de regência, essa de juro opina pela legalidade consequente de registro do ato concessivo, sem prejuízo de eventual recomendação ao município para que cesse o desconto sobre aquela verba dos professores ativos, bem como proceda a devolução devidamente corrigida e com juros dos valores cobrados indevidamente dos servidores na atividade. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução do processo e manifesta-se pelo registro do ato aposentatório, bem como pela recomendação ao município que cesse o desconto sobre a verba citada aos professores ativos. Eu entendo, inicialmente acompanhando as manifestações pela legalidade de registro da aposentadoria,
Entendo que o caso não comporta recomendação, mas sim determinação, e entendo que seria adequado que o município desse ciência dessa decisão à servidora para que ela, eventualmente e individualmente, solicite a devolução dos valores de contribuição que ela efetuou e, em relação a essa rubrica, não foi incorporado aos seus proventos. Em discussão? Senhor Procurador, para discutir. Apenas uma consideração em relação à legislação municipal que estabelece os descontos. Ela estabelece os descontos de uma maneira genérica para todos os servidores. Portanto, se há alguma irregularidade na legislação previdenciária municipal, ela deve ser apontada na análise de prestação de contas ou do fundo ou do próprio município, né? Não me parece que apenas esta servidora estaria habilitada a buscar restituição, até porque me parece que seria precipitado emitir um juízo de valor se o fato de haver o recolhimento sobre essa contribuição e de ela não compor a verba é, de fato, uma ofensa ao sistema contributivo. Em razão de que ainda, apesar da Constituição estabelecer o sistema contributivo, né, nem todos os regimes previdenciários adotaram o sistema contributivo propriamente dito, ainda estão naquele famoso tido como regime de caixa. A exemplo do Paraná Previdência, que tem uma segregação, tem um fundo previdenciário e um fundo financeiro, onde no fundo financeiro não se discute quais foram as verbas sobre as quais houve a contribuição ou não, né? Então, há uma situação de peculiaridade da legislação municipal que me parece assim, que há que ser melhor aferida em expediente próprio e não nessa aposentadoria de uma questão individual, né? Porque nós não podemos, neste momento, afirmar que há para a parte um direito de regresso, de restituição, sem uma análise mais detalhada de toda a legislação municipal e do regime previdenciário, né? No entanto, eu acho que poderia ser, sim, feita uma observação de que esse aspecto seja analisado nas contas do Fundo de Previdência, né? No expediente próprio. Continua em discussão, senhor relator. Senhor presidente, inicialmente eu quero fazer um esclarecimento. Na verdade, eu propus que fosse dada ciência à servidora pelo município para que ela tomasse as medidas que julgasse cabíveis. Eu não estou propondo aqui que sejam devolvidos os valores, nem para a própria servidora, nem, como disse o Ministério Público, para todos os servidores, como disse a diretoria jurídica. Eu apenas acompanhei a diretoria jurídica no sentido de que determinasse a cessação dos descontos em relação a essa rubrica. Mas, ante as ponderações do Procurador de Contas, eu entendo, então, que seria razoável que fosse comunicado essa situação no processo de prestação de contas que ainda estiver correndo na casa do Instituto de Previdência, do Fundo de Previdência do município de Rio Azul. E aí haveria, então... Tibagi. A proposta efetiva de Vossa Excelência é pelo registro da aposentadoria, e aí que se analisasse... Comunicação ao relator das contas para que tome a ciência da questão e verifique o que fará. E também eu entendo que não há prejuízo nenhum em determinar que o município dê ciência à servidora da decisão. Continua em discussão, votação, aprovado. Muito confuso. Tenho ainda outra aposentadoria, processo 233.650/2012. Trata-se de aposentadoria concedida pelo município de Rio Azul ao senhor Romualdo Horvat, ocupante do cargo de assistente operacional. A diretoria jurídica opina pela legalidade e registro do ato de concessão da aposentadoria. O Ministério Público de Contas opina pelo registro, mas manifesta-se também pela expedição de determinação à municipalidade nos seguintes termos. Todavia, considerando que o valor real obtido através do cálculo proporcional dos proventos não foi apresentado no Decreto 4 de 2012,
sendo apenas especificado o importe de R$ 622, referente à garantia constitucional necessária, se faz a expedição de determinação ao município de Rio Azul, a fim de que, em procedimentos futuros, certifique devidamente no ato aposentatório o valor exato do benefício a que faz jus o servidor e, sendo o caso de percepção inferior ao piso constitucional, informe ainda a sua equivalência ao salário mínimo nacional regional. Eu entendo cabível a determinação do Ministério Público, então acompanho-a quanto ao registro e quanto à expedição da determinação formulada. Em discussão, votação, aprovada. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, eu agradeço a atenção de todos. A presidência agradece a Vossa Excelência, estendo esgotada a pauta, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco uma próxima sessão para 9 de outubro, sendo a 37ª sessão ordinária desta Câmara, horário regimental. Levante-se a sessão.